Ô, Vinícius, agora somos nós, então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, com céu parcialmente nublado, sol aparecendo. Hoje, pelo menos, não há previsão de chuva para hoje aqui na nossa região, pelo menos no município de Patos de Minas. Mais para baixo aí, derivando para o sul, derivando para o parte do Triângulo Mineiro, tem previsão de chuva sim. Aqui para a gente, não nesta terça-feira. A temperatura agora é de 29 graus, a máxima deve chegar a 30, a umidade relativa do ar nesse instante girando em torno de 56%. Patrocínio e João Pinheiro, com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente aqui com a nossa produção. Você fala com a nossa produção através do nosso WhatsApp. Tá tudo aí na tela para você, ó. Este WhatsApp aí. Você fala com a produção através dele, mandando aí a sua mensagem e concorre a uma cesta com produtos Copatos, uma caixa com produtos Semil e um kit mastite. Esse kit mastite é oferecido para você que é fazendeiro. Você tem que mandar na sua mensagem aí, ou para você que trabalha em fazenda, ou para você que tem animais, né? Você manda aí na sua mensagem, pode ser qualquer mensagem, você assina Agropecuária Copatos. Você vai concorrer a um kit mastite. Nós estamos vivendo a Semana da Mastite lá na Agropecuária Copatos com produtos baixíssimos para você, de preço baixíssimo para você. Ótimas negociações. Então manda para cá a sua mensagem, você vai concorrer a esse kit na sexta-feira aí. Combinado? Vamos lá para os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra na tela. Acusado de matar travesti em Patos de Minas é condenado. O boletim estadual confirma 364 casos de dengue, 5 casos de chikungunya e um de zika vírus em Patos de Minas somente em 2023. Enfermeiros fazem manifestação e pedem piso salarial. O SAMU Regional implanta ouvidoria, mas registra aumento no número de trotes. E no quadro Você é o Repórter, telespectador reclama de condições de rodovia que passa pelo distrito de Pindaíbas. E ao vivo hoje aqui nós vamos receber o vereador e presidente da Câmara Municipal, o Gladstone, que vem falar sobre o adiamento da votação do reajuste do subsídio dos vereadores, entre outros assuntos. E tem também o quadro Advogado do Povo. De hoje vamos receber aqui o Dr. Brian Epstein, que vem falar sobre que agora o companheiro ou a companheira tem os mesmos direitos sucessórios do esposo ou da esposa. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta. O Dr. Brian responde imediatamente aqui no nosso programa, ok? A dona Yandra já está aí comigo. Boa tarde para você, Yandra. Tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Tô bem, e você? Eu tô lindão. Da Silva Sauro. Só você não esquecer de falar aí como é que faz para mandar aí o vídeo pro Você é o Repórter. Aliás, você ainda não participou, né, dona Ana? Do Você é o Repórter. Ainda não, porque no caso mesmo eu tô participando como repórter mesmo. Não, mas você pode participar como Você é o Repórter. Sem problema. Mas vou participar, sim. E aí, gente, se você ver alguma situação aí, se você vir alguma situação, assim como eu vou ver e vou trazer para você aqui de casa, é só filmar com o telefone assim, nessa posição, celular deitado, viu? E aí, você vai poder
narrar pra gente, ao mesmo tempo que filma, qual é o problema aí na sua rua, no seu bairro, a casa da sua mãe, dos seus vizinhos, qual é o problema? Então filma aqui pra gente e mostra. Por exemplo, você está vendo aí um vazamento de água, né? Desperdício de água potável em algum local, em alguma rua. Filma pra gente, mostra pra gente, fala desde quando está ocorrendo esse vazamento, em que local fica esse vazamento, nome da rua, ponto de referência, nome do bairro. Manda aqui pra gente a sua reportagem, porque você é o nosso repórter, vai ser exibida no ar e a gente vai atrás de resposta aqui para a solução do problema. Então participe, hoje também tem participação do quadro Você é Repórter, mais uma vez reclamando de condições aí das estradas, né? E aí a gente viu ontem nós inclusive noticiamos, Gui, que o DENIT solicitou apoio aí da prefeitura para realização de algumas intervenções em operação tapa-buracos em alguns trechos da BR-365, os pontos mais críticos. Inclusive, o prefeito divulgou em suas redes sociais falando que, embora a gente também tenha problemas aqui dentro do município, esse socorro aí, atendendo ao pedido do DENIT, seria muito importante para evitar acidentes graves, assim como a gente já presenciou na BR-365. Então hoje tem participação do Você Repórter falando das condições das estradas e vocês podem continuar mandando aí os seus vídeos para a gente ir participando do nosso programa. Pois é, viu, Ayandra? Eu ia falar justamente sobre isso. Tudo bem, ajudar o DENIT. Acho que, principalmente ali na ponte do Rio Paranaíba, é preciso que todos nós tenhamos um cuidado, porque vem um defeito aí, vem um problema já de há muito tempo, que nós não temos o plano B para captação de água aqui no nosso município. Se cair um caminhão ali com algum produto químico ou qualquer coisa assim, no Rio Paranaíba, a cidade vai ficar sem água. Então eu acho que todo o cuidado com aquela ponte do Rio Paranaíba ainda é pouco. É preciso ter todo o cuidado e acho que o prefeito tem que ajudar, né? Mas tem que ter a responsabilidade. Nós vamos mostrar hoje uma cidade do município. Nós vamos mostrar, já estamos mostrando aí estradas da zona rural que não tem como passar, sabe? E que pode causar acidente, que causa prejuízo, que causa atrapalho para a população, né? E as pessoas clamam por isso já há muito tempo. E outra coisa, são soluções emergenciais também. Então, sabe, 2 pesos e uma medida. Se o DENIT chama, estamos lá pronto, principalmente indo para esse lado aí da rodovia, a gente está lá pronto. Mas as estradas vicinais aí, há justificativa, porque temos problema e tal, temos muitos problemas e problemas sérios, problemas que podem, se causar um acidente aí numa estrada rural, quer ver qual que vai ser a explicação. Mas enfim, cada um sabe o que está fazendo, né? Para onde aponta o nariz. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Me dê aí as mazelas desta quinta-feira, dona Ayandra. Vamos lá então, a gente começa com os números do Brasil, Gui, que são os únicos que foram divulgados até o momento. Inclusive, estou atualizando aqui o site da Secretaria de Estado de Saúde e ainda não há informação sobre Minas Gerais. Os dados nacionais aí são de ontem, né? Os dados do Brasil na data do dia 13 são ao todo mais 20.662 casos confirmados e mais 88 óbitos, conforme que a gente acompanha aí. Lembrando a você que, como eu disse ontem, o site da Prefeitura de Patos de Minas está sendo reformulado e nós não estamos tendo acesso aí ao painel coronavírus. Então vamos direto, Gui, para os números da dengue no estado de Minas Gerais, porque no boletim epidemiológico divulgado pelo estado ontem, Minas Gerais registra quase 30 mil casos prováveis de dengue somente em 2023. São quase 8 mil confirmações. 10 mortes por dengue são investigadas e 3 já foram confirmadas. De chikungunya no estado, Gui, passo aí de 12.200 casos prováveis, com quase 3 mil casos confirmados e uma morte também investigada. De Zika vírus em Minas Gerais foram registrados 57 casos prováveis, com um confirmado, não tem morte. Vamos agora para os dados de Patos de Minas, quando a gente fala de dengue aí apontados pelo estado.
Então aí, segundo o estado de Patos de Minas, tem 364 confirmações de dengue, 5 casos de chikungunya e 1 caso de zika. E eu lembro a você, Gui, que esses são os números somente deste ano, somente esse ano. Então, números que chamam a atenção aí e redobram a atenção que as pessoas devem ter com as suas residências, com os lotes vagos, porque já são vários casos confirmados. Inclusive, Gui, o Programa Municipal de Combate à Dengue de Patos de Minas realizou no fim de semana um mutirão de combate à dengue com várias ações em bairros diferentes da cidade. O objetivo foi justamente orientar e a gente traz essa reportagem agora. Os maiores focos estão em imóveis na cidade. E o índice do Lira, que é o levantamento rápido de contaminação por Aedes aegypti, deste ano é de 5,7, considerado alto e maior em relação ao último levantamento realizado no ano passado, que registrou 1,5 em novembro e 3,0 em janeiro de 2022. Equipes de combate a endemias visitam imóveis em Patos de Minas e fazem um alerta sobre os riscos da doença, que podem levar à morte. Devido ao crescente número de casos notificados de dengue, nós estamos realizando uma mobilização em todo o município, com visitas domiciliares, mutirões de recolhimento, blitz educativos, na tentativa de chamar a atenção da população quanto aos riscos da dengue e das outras arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. O município de Patos de Minas notificou até agora 455 casos suspeitos de dengue. Um número alarmante que se aproxima em passos rápidos de uma possível epidemia da doença nos próximos meses. Nós estamos assustados com a quantidade de notificações recebidas, Por isso a motivação da gente realizar essa ação, para chamar a atenção da população, para que cada um faça a sua parte. Só assim é possível a gente vencer essa guerra contra o mosquito Aedes aegypti, que tem se tornado cada vez mais resistente. Os bairros com maior número de casos até agora são bairro Abner Afonso, Bela Vista, Campos Elíseos, Caramuru, Cristo Redentor, Jardim Panorâmico, Jardim Vitória, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rosa e condomínios Terra Nova e Instância das Águas. Em cada unidade de atendimento à família ou em um posto de saúde, uma estratégia está sendo desenvolvida para chamar a atenção da população. Aqui na unidade de saúde, posto Geraldo Rezende, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, além dos agentes de endemias que vão a campo em todas as regiões próximas aqui para fazer a revisão de cada local, se há ou não mosquito da dengue, há também essa campanha educativa, onde é colocado como as fases do mosquito evoluem. Inclusive, neste potinho, é possível ver as larvas do Aedes aegypti, que provoca dengue, zika e chikungunya. Tudo isso bem próximo da população, para que todos possam ser conscientizados sobre a importância da prevenção à dengue. Na verdade, a gente orienta que são medidas simples mesmo, que são as mais eficazes, Eliminar os locais que acumulam água para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Nos últimos 5 anos, nós não tivemos um Lira com alto risco. Então, o que nos deixou mais preocupados ainda com o risco de epidemia, como tivemos no ano passado. Muito bem. Aí, E aí, essa questão da dengue não adianta. A gente cada um tem que cuidar do seu quadrado. Sabe? É o que eu tenho falado sempre aqui. Sem a participação nossa, de cada um de nós não vamos ter sucesso no combate à dengue de maneira nenhuma. É uma questão de participação de todo mundo. Se você não cuidar aí do seu quintal, se você não cuidar da sua casa, não adianta nada. Tá na hora de falar da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo.
A Laísa aqui comigo pra gente falar de coisas boas lá da Óticas Diniz, Laísa. Tudo bem? Joia, e você, Gui? Tudo bem. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje, para dar continuidade ao que eu tinha falado sobre os óculos de sol com a lente azulada, né, que o pessoal teve uma procura muito grande, o pessoal gostou muito. Hoje eu trouxe alguns modelos que são com as lentes polarizadas, tá? Então, assim, é um tipo de lente que ela vai tirar todo o reflexo que você recebe, né? Quando você estiver dirigindo em rodovia, que traz aquela ondulação no asfalto, tudo isso a lente polarizada retira. Então eu trouxe alguns modelinhos e o melhor de tudo, a gente está com a promoção que esses modelos na lente polarizada, né? Algumas opções vão estar saindo por apenas R$70. Então 10 vezes de R$7 vocês estarem garantindo um modelo de lente polarizada, né? São vários modelos diferentes. Esse, por exemplo, com esse detalhe no dourado, uma armação no estilo Ray-Ban bem resistente, bem confortável, que vai trazer um conforto diferenciado para pessoa que estiver usando, né? Então são vários modelinhos. Tem também esse estilo que está usando muito agora, que é um modelinho hexagonal, tá? Então assim, para o carnaval agora é uma ótima opção para vocês estarem conferindo lá na loja, tá? Vou ficar aguardando vocês. O endereço da loja, Rua Major Gotti 894, no centro de Patos de Minas. Manda também pra gente o WhatsApp, o telefone é 98442-4746, que a gente vai estar mandando algumas opções para vocês estarem conferindo também. E hoje tem um abraço aqui, ó, pra Cidinha, lá do bairro Santo Antônio, e pra dona Antonieta, lá do bairro São Francisco. Foi um prazer receber vocês lá na loja, tá, pessoal? Muito obrigada. Muito bem. Ana Paula não merece um abraço? Um abraço para Ana Paula, gente. Ana Paula, o pessoal tem perguntado muito dela lá na loja, todo mundo com saudade. Ela tá escondidinha aqui atrás, tá, gente? Ela não tá com a gente lá, sucesso, não, mas não, Ana Paula é um sucesso. O pessoal tá sempre procurando ela lá. Um abraço para você. Obrigada. Tchau, com Deus, Gui. Um morador de rua foi encontrado morto ontem. O corpo estava dentro de uma barraca em um estacionamento de um posto de combustível. Vamos ver, põe na tela. Pois é, o corpo deste homem que foi encontrado dentro de uma barraca em uma área de estacionamento de um posto de combustível que fica na Avenida JK, foi encontrado por volta de 1h40. De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa entrou em contato dizendo que encontrou o corpo de Rogério de Lisboa Silva, de 61 anos, conhecido como Barack Obama, dentro dessa barraca. A Polícia Militar veio até o local e constatou que já estava sem vida e não havia nenhum sinal de agressão. Eu conversei com frentistas desse posto de combustível e eles contaram que eles tinham um relacionamento bacana com este morador de rua, que quando ele não estava bem de saúde, eles levavam ele até o posto de saúde, que eles compravam comida para ele e até mesmo pagavam corte de cabelo para que ele cuidasse do visual. O corpo foi encaminhado para o ML para que seja verificado qual foi a causa da morte. Sabe, a gente trata as coisas, às vezes a gente acostuma, sabe, presidente? Falando aqui com o presidente da Câmara aqui, às vezes a gente acostuma com esse tipo de problema, com esse tipo de mazela, gente na rua dormindo na sarjeta, parece que isso se transforma em algo normal. Uma vez aqui eu arranjei um debate, não vou falar uma encrenca, mas um debate com um edil, uma vereadora, que queria comprar luva para o pessoal que catava lixo lá no lixão. Sabe, a gente não está querendo resolver o problema, está querendo adular esse problema, sabe, e conviver com ele. Então, esse é um caso, sabe, dos moradores de rua. Patos tem tão pouco, sabe? Patos ainda está dentro do controle, é preciso que se faça alguma coisa, viu, presidente? O negócio aqui não saiu fora da caixinha, como em São Paulo, em outros grandes centros aí, que você não tem jeito mais, é difícil para arrumar. Então eu acho que Patos ainda está dentro da caixinha e a gente precisa cuidar desse problema para isso não virar um monstro na sequência aí das nossas vidas e a gente sair aí na rua, ter Cracolândia, ter, sabe, tudo que uma grande cidade tem. Mas a gente tem que tomar cuidado enquanto dá conta, enquanto consegue.
Agora Patos ainda consegue dominar esse problema aí. Já imaginou estudar de graça no Colégio Universitário Unipan e ainda ganhar uma ajuda de custo todo mês? Então não perca tempo. Conheça o Trilhas de Futuro, um programa do governo de Minas que capacita jovens e adolescentes por meio da formação técnica. Imperdível, não é mesmo? Inscreva-se já e garanta a sua vaga. São 6 opções de cursos para você. Tem o técnico em administração, técnico em enfermagem, técnico em eletrotécnica, técnico em farmácia, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho. Para mais informações, acesse cursostécnicosunipan.edu.br ou ligue no 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. Foi julgado ontem o acusado de matar a travesti Duda Marins. O crime aconteceu no ano passado. Daniel Lima da Silveira foi condenado a 16 anos de prisão no regime fechado por homicídio com 2 qualificadoras. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos ver, põe na tela. Foi julgado o homem que era suspeito de cometer homicídio contra uma travesti no bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. O caso aconteceu no dia 7 de março de 2022. Vamos relembrar o acontecimento. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido vítima de uma emboscada. Parte dos materiais roubados já foram encontrados pela Polícia Militar na casa de um dos suspeitos. O autor também foi identificado, inclusive é o morador da residência. A residência é de um parente dele que cedeu para ele. Inclusive na residência do tio desse autor nós encontramos o celular da vítima que foi roubado. Inclusive nós não tratamos apenas de um homicídio, na verdade foi um latrocínio, um roubo aí seguido de morte. E além disso nós obtivemos informações através de testemunhas que a vítima estava com quantia vultosa de dinheiro, tem cerca de R$3.000. Duda foi atingida na cabeça por diversas vezes com um martelo. Seu rosto ficou desfigurado com as agressões. Na época, a Polícia Civil identificou o principal suspeito de cometer o crime e pediu a prisão preventiva dele. Nós fizemos um pedido ao Poder Judiciário, juntando todos os elementos de prova que nós tínhamos com relação ao suspeito. Fizemos esse pedido de prisão preventiva ao Poder Judiciário, passado ao Ministério Público. O Ministério Público opinou favoravelmente e o Poder Judiciário então determinou, também analisando o caso, determinou a prisão desse indivíduo. Então ele foi localizado na cidade de Belo Horizonte e lá, ao ser localizado, foi preso porque tinha contra ele esse mandado de prisão. O então suspeito Daniel Lima da Silveira foi considerado culpado pelo homicídio de Duda Marins, recebendo pena de 16 anos em regime fechado. Bom, tá aí o julgamento, né? Você acompanhando aqui, você acompanha todas essas informações com o nosso departamento de jornalismo, sempre aqui. Tá? É sempre a finalização de um noticiário sobre um determinado crime que a gente traz para finalizar isso aí, parcialmente, né? Um final que não é total, porque ainda tem o cumprimento da pena, né? Mas a gente chega até no julgamento, sempre para você. Um motociclista de 25 anos foi baleado na noite do domingo na cidade de São Gotardo. O atirador se aproximou da vítima em um carro e fez os disparos que provocaram fratura de fêmur e lesões na região cervical. Ele foi encaminhado ao hospital regional e disse não saber quem teria tentado contra a sua vida. Rastreamentos seguem sendo realizados. Normalmente acontece isso, né? E é uma atitude perigosa isso aí, porque é a continuidade do crime. Você fala, não, eu não sei quem, não vi quem foi. Gente, eu não tenho inimizade com ninguém. Aí você toma tiro e não tem inimizade com ninguém. E a polícia não tem muito o que fazer. Se não descobrir pelo próprio trabalho, com a participação da vítima, algumas vezes, não consegue. E a vítima fala, não, pode deixar que eu vou resolver esse assunto. Como se pudesse isso, né? Como se isso fosse uma coisa extremamente normal.
Se você é um produtor leiteiro, está preocupado com a mastite em seu rebanho, a Agropecuária Copatos está oferecendo soluções para você na semana Rebanho Sem Mastite. É essa semana. A Agropecuária Copatos tem uma ampla variedade de produtos para prevenção e tratamento, como o Cetofur, Flumax, Mastite Clínica, com condições e preços jamais vistos, viu? Não deixe que esse problema afete a saúde e a produção do seu rebanho. Vá essa semana na loja Agropecuária Copatos, mais próxima de você, e aproveite as ofertas. Agropecuária Copatos, de produtor para produtor. E na sexta-feira tem aqui um sorteio de um kit mastite oferecido pela Agropecuária Copatos. Basta você mandar uma mensagem para cá e na sua mensagem você assina Agropecuária Copatos, ok? Coloca mais isso na sua mensagem, ela já vai para uma caixinha para o sorteio, para você participar desse sorteio de um kit mastite lá da Agropecuária Copatos. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O povo fala comigo aqui na tela da televisão. Vamos lá. Vamos ou não vamos? A Geile, boa tarde, Gui. Você está muito elegante e bonito. O pior, Ana Paula, é que eu acredito, viu? Verdade, eu acredito, hein? Mas também tem uma coisa, eles falam assim, eu falo que eu tô bonito, eles falam, mentiroso também, né? Mas minha mãe encontra comigo e fala, meu filho, você tá lindo, olha que vai ser maravilhoso assim. Então tem que acreditar. A Luzia, oi Gui, manda um alô para a Maria Antônia e a Daiane Caroline. Abraço para você que está muito lindo, olha aí, não tem jeito. Hein? Vamos lá? Pode rodar. Tamara, boa tarde. Está tendo muitos casos de dengue aqui no bairro Vila Garcia. Tem que passar o carro do Fumacê. Eu acho que o Fumacê é a última coisa, né? Preciso de ir lá fazer um levantamento e tal, ver qual que é a solução mais imediata e, sabe, tudo que puder evitar veneno no ar, veneno aí na sua casa, deve ser feito. E o Fumacê, ele espalha veneno. É uma solução rápida, mas traz consequências. A Rosa Helena, boa tarde, Gui. Na porta da minha casa tem um buraco enorme que enche de água. Perigo de dengue. Gostaria que a prefeitura resolvesse. Ô, Rosa Helena, manda pra gente o seu endereço, o endereço do buraco, nós vamos lá filmar. Ou você pode filmar aí, Rosa Helena. Filma aí, participa do quadro Você, o Repórter. Você filma com o telefone deitado, mostra aí, mostra a rua, mostra o local e mostra o buraco, a situação, que a gente já vai mandar isso para a prefeitura para tentar a solução para você, ok? A Daiane, boa tarde, Gui. Aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida tem muitos buracos por conta de vazamentos de água. Ninguém toma providência. Ah, Daiane, manda também o endereço aí pra gente, viu? Manda aí, porque água, vazamento de água, será que é água mesmo? Se for água é prejuízo para todo mundo e se for esgoto, aí é pior ainda, né? Mas manda aí pra gente o endereço pra gente ver. Edgar, boa tarde, Gui. Manda um alô pra minha irmã Débora, que está sempre ligada no seu programa. Débora, um abraço pra você, viu? Obrigado pela sua audiência e você pode continuar participando aqui, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp e aí a gente leva para a tela da televisão e a gente conversa, tá bom? Proseia comigo aí. Pensando no seu conforto, a Farmácia Nacional disponibiliza o serviço Clique e Retire. É muito fácil. Faça suas compras pelo site farmacianacional.com.br e retire em qualquer loja Farmácia Nacional. Escolha a loja mais próxima de você e garanta mais comodidade. Chega de pegar filas, não é mesmo? Acesse o site farmacianacional.com.br. Aproveite, Farmácia Nacional. Se faz bem, a Nacional tem. Como falamos ontem, a votação marcada... Me dá esse papel ali para mim. Ó. A votação marcada para a última sexta-feira e que iria decidir se haveria reajuste inflacionário de 5,93% no subsídio dos vereadores, foi adiada a pedido do vereador Bartolomeu Ferreira. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo o presidente da Câmara, Gladyston Gabriel da Silva.
e ele vem acompanhado dos procuradores, o Dr. Luiz Henrique Gonçalves e o Dr. Samir Vaz Vieira Rocha. É isso aí, rapaz. E aí, tudo bem? Tá bom, presidente? Tá bom, doutor? Tudo bem? Tudo Prazer, bem, doutor? Tudo certinho? Você é o? Samir. O Samir. Tem jeito mesmo de Samir, né? Olha a cara de Samir. Pode chegar um pouquinho mais para cá para a gente ficar aqui. Presidente, me conta uma coisa aqui. Deixa eu matar uma curiosidade aqui. Marcou uma reunião extraordinária para votar isso aqui, foi? Primeiramente, boa tarde, Gui. Boa tarde a todos que nos assistem em casa. Gui, o motivo desta reunião ter sido marcada extraordinariamente foi a pedido do próprio Executivo. Por quê? Para o cumprimento dos prazos, para o pagamento dos servidores públicos, porque agora tem um novo sistema, o CEAFIC, que precisa ser alimentado, que comunica diretamente Câmara com Prefeitura. Então, essa reunião, para que pudesse ainda cair na folha de pagamento já do próximo mês de março, nós precisamos fazer essa reunião de forma extraordinária. Esse foi o motivo da reunião ter sido extraordinária. Bom, depois eu quero conversar mais sobre isso, sabe? Sobre essa questão de reunião extraordinária. Porque quando se marca uma reunião extraordinária, tem logo a reclamação aqui. Porque o vereador o presidente marca a reunião extraordinária, é porque o vereador vai receber a mais, recebe a reunião extraordinária. Porque será que precisa de uma reunião extraordinária para votar o salário do servidor público? Ele não perde com isso, né? Ele é retroativo. Todo o reajuste que tem no salário do servidor público, ele é retroativo, ele vai na sua data base. E a partir daí é janeiro, não é isso? Isso. E também tem outra coisa que eu não entendo. Por que isso não começa a ser negociado lá em agosto do ano passado? Demora muito, então negocia antes, pô. Tem o negócio da inflação, porque a gente não sabe a inflação. Projeta a inflação, todo mundo faz isso. Certo. Primeiro, Gui, uma oportunidade fantástica para a gente poder dizer a todos que os vereadores não recebem um centavo por reuniões extraordinárias, contrariamente ao que é dito aí nas ruas. Então isso não acontece. Porque isso já aconteceu, né? O vereador já recebeu por reunião extraordinária e esse conhecimento está no inconsciente popular aí, né? Então... De fato, muitas coisas acontecem na Câmara e muitas pessoas não sabem, né, de fato, como realmente acontece. Outro ponto que você citou em relação à anterioridade dos servidores públicos, nós entendemos que se protelássemos o tempo e deixássemos para a reunião ordinária, inclusive teremos uma agora nessa quinta-feira, dia 16, então fugiria do prazo, então o servidor ele não teria como receber já o retroativo de janeiro, né, e para o mês de fevereiro. Então protelaria mais o seu recebimento. Vale ressaltar que as reuniões extraordinárias, elas têm sim o seu papel fundamental para várias outras questões. Aquelas questões que afligem a população e que nos é colocado, de pronto, a Câmara, assim como todos os vereadores, estão lá prontos para poderem participar das reuniões extraordinárias, sem receber nada por isso, para votar projetos que são extremamente necessários à nossa população. Agora, falar nisso, eu queria, vendo inclusive, o que foi? Pergunta? Pode esperar um pouquinho, não? Calma aí. Em relação a esse aumento do servidor público, eu quero conversar com o presidente do Sintrasp, porque o vereador William deu uma entrevista ontem aqui para a gente, nós colocamos ontem no programa, e ele questionou isso, o trabalho do Sintrasp, em relação ao aumento que foi conseguido na negociação. Parece que o que quis dizer que foi muito fácil para a prefeitura, que o servidor poderia ter sido reajustado com um percentual maior. Então eu quero conversar com o presidente do Sintrasp a esse respeito. Ele precisa se explicar, já que não foi qualquer um que falou a respeito, foi um vereador, né? Então ele precisa de se posicionar em relação a isso aí. Mas para o senhor acha que os 8% está de bom tamanho, não? Ô Gui, no momento que nós vivemos, eu acho que realmente a gente entende que... Berlândia deu 10, vi hoje a notícia. Se a gente fizer um paralelo ao que aconteceu no ano passado, a recomposição, de fato, foram os 10% inflacionário, em torno de 10%, vírgula alguma coisa, e foi complementado mais 2%. Eu vi que, novamente, o que aconteceu foi isso. Era 5,93, se não me engano, o índice inflacionário, e a prefeitura chegou
até os 8%. Então, realmente uns 2, alguma coisa para poder. Mas isso não é questão só esse reajuste dos vereadores é um reajuste para recomposição inflacionária. Esse é. Agora, o servidor não. O servidor é aumento real. Aumento real. Ele tem o direito ao aumento real que é negociado com o sindicato. Sim. É até bom falar nesse ponto, Gui, porque tanto os vereadores como os secretários, procuradores, corregedores do município, que inclusive já foram votados a recomposição deles, que visa apenas o índice inflacionário. Porque o agente político ele não pode ter ganho real. Até juridicamente, depois os meninos vão poder falar melhor disso. Então, para que não aconteça aquilo, nós estamos seguindo, né, a lei municipal, onde anualmente, assim como o servidor, os agentes políticos também devem fazer apenas a recomposição inflacionária, respeitando esses índices. Nada de ganho real. E a população confunde muito quando é colocado aquele aumento de 25% que houve em abril do ano passado para o vereador, é porque nos anos anteriores, o único agente político, né, os únicos agentes políticos que não tiveram foram os vereadores, os procuradores e corregedores do município. E secretários também. Pois é, essa questão da correção aí, já que é lei, eu vou falar uma coisa aqui, na frente aqui do presidente da Câmara, né? E todo mundo sabe que eu contesto o que eu acho errado, eu contesto mesmo e coloco a minha posição. Esse é um negócio que eu acho errado. Tem que recompor. Se é lei, tem que recompor. Daqui a pouco a gente vai falar da legalidade disso aqui com os procuradores. Mas é a mesma coisa. E aí, o presidente, tem um outro detalhe, tem um outro item aí que chama-se correção do preço da passagem do transporte coletivo. Todo mundo acha que o prefeito não deixou aumentar, vai cair na conta daqui uns dias. E isso é a obrigação da Câmara fiscalizar isso aí, porque tem que aumentar, tem que ter uma data e tem que reajustar todo ano para não vir aquele reajuste enorme prejudicando a população. Sabe, alguns políticos fazem política com isso, né? E aí tapeia a população. É a mesma coisa foi aumentado a passagem no ano passado. Saiu do cofre público lá, saiu do outro bolso, mas foi aumentado. Me permita fazer um parênteses? Claro, perfeitamente. Em relação às passagens de ônibus, acho que todos nós, cidadãos patenses, que antes de tudo, independente da função que nós exerçamos dentro do nosso município, nós somos aqueles que vamos até os postos de combustíveis abastecer os nossos carros, certo? De igual forma, os ônibus também dependem dos combustíveis. É claro que se o serviço é prestado, ele tem que ser um serviço de qualidade, com o número ideal de população no interior do ônibus, pessoas sentadas, bem acomodadas. Agora, eu não serei hipócrita em levantar uma bandeira falando que não pode de forma alguma. Claro, tem alguns mecanismos que nós podemos utilizar. Tem uma coisa, presidente, só te cortando um pouquinho aí, sim, mas tem uma coisa, serviço público que atinge a área social, que tem uma função social, não pode ser usado para fazer politicagem. E a instituição que tem que defender isso chama-se Câmara Municipal. Gui, as pessoas que me conhecem de perto sabem da minha posição, acho que o pouco que, as vezes que eu já vim aqui, já deu para você notar isso. Não faço politicagem em cima de pautas sociais. Eu acho isso um absurdo. Quem usa dessas bandeiras para tentar se vangloriar frente à população. Acredito eu, e tem que ser assim, todos os vereadores, agentes políticos devem se pautar pela verdade, pela transparência em todos os seus atos. Muito bem, eu já vou falar disso aí, eu vou dar um recado aqui e já vou entrar no assunto do reajuste, né, dos vereadores, essa recomposição em cima da inflação dos vereadores. Mais que produtos e serviços diferenciados, o Cicobi Credipatos cuida dos seus negócios de forma justa para aumentar as suas conquistas e há 35 anos trabalha incansavelmente para atender as necessidades de forma personalizada para cada cooperado com rapidez, ética e profissionalismo. Lá você encontra cartões, maquininhas de cartões Cipag e antecipação de recebíveis. Serviço de cobrança e emissão de boletos para gerenciar as suas vendas a receber. Seguros, previdência e várias modalidades de consórcios para realizar o seu sonho. Você conta também com um crédito rural para expandir e modernizar a sua produção, bem como as melhores opções de investimento com rentabilidade e segurança.
Escolha quem te dá mais vantagens. Seja um cooperado você também. Vá para o Cicobi Credipatos. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Vou chegar para cá, presidente. Vamos falar desse reajuste aqui. Eu não gosto de ficar muito engabelando o meu telespectador com isso. Aqui, o que é e o que não é, deixa de Preto no branco. É preto no branco. Então, esse reajuste, essa foi a inflação. Vamos falar dos 5, cadê? Onde é que está isso aqui mesmo? 5,93%. Essa aí é a inflação levantada para corrigir essa defasagem no salário do vereador, de acordo com a lei, é isso? Isso. Perdão. Vale ressaltar que esse impacto, né, do estudo inflacionário é para todos os servidores, né? Os procuradores podem falar melhor, que envolve controladoria, procuradoria, são vários, não é simplesmente o vereador chega e institui isso aí. Tem vários estudos por trás, que cada pessoa, né, nos seus respectivos cargos e suas competências fazem esse levantamento. Mas o índice é um índice nacional, né? É o índice nacional. É um índice nacional. É o INPC, o que é? Pode falar, Gui, doutor. O índice utilizado, esse percentual de 5,93%, foi o percentual admitido inicialmente pelo município, que escolheu o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumo, né? E a Câmara de Vereadores está seguindo a escolha desse mesmo índice para poder manter o mesmo percentual para os dois órgãos. Muito bem. Presidente, a Câmara poderia dizer que não queria, os vereadores do plenário poderia decidir não receber esse reajuste, é isso? Poderia sim. Aliás, foi a plenário, né? Foi a plenário, está sob pedido de adiamento. Pediu vista. Isso. Mas o que acontece? Nós entendemos, volto a salientar, porque fomos criticados várias vezes pela recomposição de 25%. E para que isso não aconteça, inclusive está na lei, que eles vão falar para vocês aqui, é necessário que se coloque anualmente, para que não se acumule. Da mesma forma que todos os servidores têm essa recomposição anualmente dos índices inflacionários, os agentes políticos, quando eu falo agentes políticos, não são só os vereadores, eu falo de secretários municipais, né? Seja de saúde, educação, enfim, todos os demais, e também procurador do município, os procuradores, os corregedores do município. Então, o vereador pode declinar definitivamente desse reajuste, né? Definitivamente pode. E ainda saliento que na Câmara Municipal há uma lei, inclusive apresentada por mim, onde o vereador que votar contra, ele possa abrir mão dessa recomposição. E o que de fato não tem acontecido, sejamos justos. Não basta votar contra. Isso é um facão, né? Isso é jogar para a plateia. Política, mas do seu lado também é um facão, né? De fato. Você coloca uma arma de corte aí nessa prosa, nessa conversa, porque é o seguinte, se você acha que não é justo o reajuste, você pode ir lá e receber um salário mínimo. Justamente. Tem outra lei que você pode... É isso que o senhor colocou? É isso. Foi colocada a lei onde o vereador pode optar por receber até o salário vigente, reduzindo até um salário mínimo. Isso pouco foi falado. E a gente tem que salientar isso aqui. Onde os vereadores têm a oportunidade de fazer essa redução do seu salário. Muito bem. Deixa eu falar com... Já que o Samir já falou aqui um pouquinho, deixa eu falar com o Luiz Henrique. Tudo bem, Luiz Henrique? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Receber aqui. Prazer é meu. meu. Você e o Samir... eu acho que nós temos uma prosa para fazer fora isso aí, porque eu quero falar com vocês depois, porque vocês foram aí extremamente questionados aí quando foram nomeados procuradores aí do município. Questão de competência e tal. Então a gente depois vai te dar oportunidade para os dois, para a gente debater isso, falar disso, falar de outras coisas também lá da função do procurador. Mas nessa lei aí, o procurador, ela está dentro da caixinha, sem nenhum problema, está dentro da legalidade. Isso não vai causar problema lá na frente na justiça, não, né? Então, Gui, é importante a gente ressaltar que a Procuradoria Jurídica exerce um trabalho estritamente técnico. Nós temos aí uma atribuição até legal, né, de auxiliar no controle de constitucionalidade prévia das leis, daquelas que são feitas as provocações pelos vereadores e chegam até nós. E, de igual forma, esse projeto que está em discussão, ele segue, sim, as orientações, principalmente orientação constitucional,
né, previsto aí na Constituição Federal, no artigo 37, além das orientações previstas no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então a gente tem que deixar isso bem claro, né, que o próprio Tribunal de Contas se posiciona em relação a essa revisão geral anual do subsídio e ainda, até pelo que você já mencionou em relação ao índice, na própria Constituição menciona que o índice utilizado para fins de correção, ele precisa ser o mesmo. Tá? Então, a revisão geral anual na mesma época e utilizando o mesmo índice que foi utilizado para a correção dos servidores. Mas eu queria perguntar o seguinte, o doutor Samir pode me responder. O plenário pode declinar desse aumento definitivamente? Olha, estamos votando aqui que nós estamos abrindo mão desse e ele não vai servir como base para outros reajustes lá na frente, no futuro? Sim, a situação é a seguinte, o plenário tem a oportunidade de aprovar ou reprovar o projeto de lei. Aprovando, haverá a recomposição. Se não houver aprovação, o subsídio continua o mesmo e no ano que vem eles aprovam o reajuste ou a recomposição daquele ano. Então, mas isso é definitivo, doutor? É definitivo. Porque é o seguinte, nós tivemos aqui, o presidente lembrou bem aqui, teve que fazer uma recomposição de 25%, quase 26% lá para trás. Que não foi feita. Lá no futuro isso pode ser arguído de novo e pode buscar essa recomposição lá para trás? Não, eu não estava na gestão anterior, mas pelo que eu soube, o que aconteceu é que nas gestões anteriores, nos anos anteriores, não houve votação para essa finalidade. Então, como não foi definido... Passou em branco. Passou em branco. Então, como não houve nem aprovação nem reprovação, né, a lei que realizou essa recomposição, ela foi retroativa. Nesse agora é definitivo. É definitivo. Nesse agora... Se votar a favor, está aprovado, bacana, vai servir de base para outro reajuste do ano que vem. Se não aprovar, já era esse reajuste. Exatamente. Não tem aumento aí, né, presidente? Não é aumento, é apenas recomposição. É só salientar, Gui, que em relação ao que fizemos, né, o projeto de resolução onde poderia o vereador receber de um salário até o teto vigente, que está sendo recebido, já tem o parecer do Ministério Público falando que não há inconstitucionalidade, como alguns têm colocados aí, alegando que não fazem redução porque é inconstitucional, porque tem a questão da isonomia, porque uns recebem mais, outros menos, mas devo salientar que tem vereadores, sim, que votaram contra e apresentaram o ofício à presidência e hoje não recebem a totalidade do subsídio. Sim, não receberam a recomposição. Pode contar quem é que é? Claro. Os dois vereadores que votaram contra... me ajuda aqui se eu não recordar, que votaram contra foram professor Daniel e professor Delei. Eles votaram contra receberem o subsídio e não estão recebendo. De pronto fizeram ofício e encaminharam à presidência da casa. Dos 25%? Isso, dos 25%. Então eles não recebem? Eles não recebem. Muito bem. E qualquer um outro lá pode fazer isso? Tem as questões onde votaram a favor, mas abriram mão do recebimento, pois entenderam que era assim legal, era certo e era justo fazer o recebimento, a recomposição dos 25%, mas abriram mão de receber. No caso, foi o Cabo Batista e a professora Beth, que abriu mão por receber em um ano, mas agora já voltou a receber. Muito bem, mas aprovaram? Aprovaram. Votaram a favor? Votaram a favor. Muito bem. E como é que vai ser da agora para frente isso, o rito legal disso, o procurador? Então, agora nós temos que aguardar o projeto ser devolvido, né? O vereador pediu adiamento, provavelmente para análise, né? Para novas discussões, para tratativa junto aos demais vereadores. Assim que o projeto for devolvido, ele é incluído novamente na pauta e segue o rito normal de tramitação, aprovação em 2 turnos, sendo que o primeiro diz respeito à constitucionalidade e legalidade e, posteriormente, segundo turno para discussão de mérito. Muito bem. Nós vamos falar aqui de uma audiência pública aqui, mas antes eu tenho um recado aqui para você. Deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. No HNSF, o nosso foco é a segurança no seu pronto atendimento.
Cuidamos de você de maneira humanizada em casos de urgência ou emergência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No HNSF, nossa equipe médica oferece um atendimento completo e personalizado para cada paciente. Além das várias especialidades atendidas, também contamos com a unidade de dor torácica, encaminhando cada paciente para o devido tratamento. HNSF, apaixonados pela vida. Muito bem, será realizada hoje uma audiência pública para discussão de questões relacionadas ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a regularização dos cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do município de Patos de Minas, bem como sobre o piso salarial dos referidos servidores. Ô, presidente, isso já não estava pacificado, isso já não estava definido já pelo município, não? Bem, Gui, essa questão da audiência pública é porque nós tivemos algumas reuniões de algumas representantes das agências comunitárias de saúde e agentes de combate às endemias, onde era necessário que todas pudessem participar deste momento, onde será apresentado o projeto este que regulariza os cargos junto ao município. Mas isso já não estava regularizado? Não está regularizado. E como é que estava funcionando? O município pagava. Até então não se sabia deste problema. É um problema antigo isso. Quando foi votado o piso, né? O piso nacional foi regularizado, o que foi entendido? Foram fazer as pesquisas para poder fazer o pagamento, mas os cargos eles não existem, não estão linkados ao Ministério, são cargos ineficientes. Hoje nós temos, se não me engano, 240, com 170, em torno de 400 cargos, né? Entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E para que eles possam receber o piso, a primeira questão, o que nós devemos fazer é regularizar os cargos deles junto ao município. Assim, esses cargos serão reconhecidos pelo Ministério da Saúde, o recurso vem e o município pode repassar. Conversamos com elas, uma janela que tem do recebimento, que é de maio a agosto, onde o município não conseguiu fazer o pagamento do piso. Então, essa retroatividade, inclusive, será discutida nessa reunião, né, de hoje, dessa audiência pública, onde poderá se definir o formato. Muitas até preferem realmente o parcelamento do recebimento por causa da incidência junto ao imposto de renda. Muito bem. Como é que o senhor entende o peso dessas audiências públicas, presidente? Quando há a participação vamos falar assim, dos envolvidos, é fantástico, porque quando a audiência pública tem a oportunidade de ouvir os dois lados, às vezes até mais. Até porque nós teremos também a oportunidade de participação do advogado do Sindsaúde. Ele não pôde comparecer, mas a Câmara criou meios remotos para que ele possa, sim, acompanhar toda a reunião, inclusive com momentos de fala. Então, a gente tem representatividade em todos os setores e eu acho que quem ganha com isso é o servidor público. E como é que, nesse período que o senhor está na Câmara, mesmo como vereador e agora como presidente, já está indo para o 3º ano, né? Como é que está essa participação do cidadão nessas audiências, principalmente os interessados? Ô Gui, eu diria que de uma forma muito sutil, era necessário que a população se envolvesse mais com essas causas que a aflige. A gente não vê um envolvimento muito grande dos envolvidos nas causas, né? A Câmara já realizou várias audiências, os colegas vereadores se dispõem, fazem essas reuniões e pouca parte da população vai até... Tu não acha que seria um momento, por exemplo, de tirar esse tipo de coisa do plenário da Câmara e levar para instituições, levar para bairros, levar para ter uma participação maior, que não é muito a nossa cultura, né, presidente? Gui, isso já foi discutido e já foi pensado também, mas é o seguinte, de acordo com a situação da audiência, vamos imaginar que tirássemos aqui da Câmara para poder fazer uma audiência dessa num bairro qualquer. Infelizmente, muitas das associações de bairro não têm a estrutura necessária, inclusive de forma remota, para transmissão via YouTube. Então é muito difícil esse deslocamento. A Câmara é hoje um local central, onde fica fácil o acesso, vamos falar assim, está no centro de fácil acesso a todos. Já entendi, sua resposta é não. Não está fechado. Se for uma discussão onde, por exemplo, vamos falar da questão... Tem discussão que você não precisa de internet, você não precisa de pessoa, você está ali junto com todo mundo, por exemplo, no bairro. Sim. Dessa maneira eu entendo. Mas eu falo assim, essas audiências onde você demanda,
onde todos os bairros são afetados, né, e todas as pessoas precisam participar, eu entendo que um ponto central é de mais fácil acesso. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Questão do Quebec, mau cheiro, Copasa, o atendimento lá. Lá sim pode ser feito audiência pública naquele local, porque ela é específica daquela região. Muito bem. Eu sou favorável. Em relação a essa, por exemplo, não tem jeito, porque é específica, é de um segmento específico, né? Muito bem, presidente, para a gente encerrar aqui, gostaria de perguntar ao ilustríssimo vereador, que por sinal é enfermeiro, né? Por que no período eleitoral se posicionou tão favorável à enfermagem e agora não luta a nosso favor pelo piso salarial da classe, já que estamos nessa batalha e há um longo período de tempo e momento algum tivemos apoio dele, a quem a maioria confiou o seu voto. Muito obrigado pela pergunta. Com certeza não me acompanha nas redes sociais, tá feito convite, Facebook, Instagram, inclusive tem o documento carimbado, protocolado no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu, vereador Gladstone, enfermeiro, solicitando que fosse pautado o PL 2564, que revê o reajuste, né, o piso salarial da enfermagem. E que está difícil de ser pautado, né? Eu sou um dos maiores defensores. Então, como se diz, vamos lá tirar a casca da ferida, né? 5 de dezembro eu fiz um vídeo, expus em rede social, distribuí via WhatsApp, muitos colegas enfermeiros receberam esse vídeo, eu convidando porque eu fiz uma reunião com o prefeito e pedi um espaço para que sentássemos com ele para discutir a questão do piso salarial. Sabe quantas pessoas me procuraram, Gui? 2, apenas 2, e não enfermeiros, tá? Entre técnicos e auxiliares. Aí, tem o quê? 1 semana ou 2 semanas, reforcei e fiz um novo vídeo, já distribuí, agora mais pessoas me procuraram. Mas os colegas enfermeiros não têm participado, não têm acompanhado na rede social para ver a minha batalha junto ao piso salarial. Eu sou um dos defensores, sofri na carne, inclusive eu fui da primeira leva que atendeu o pessoal do Covid. Eu estava na linha de frente. Então é o seguinte, você que mandou a pergunta, e vocês do movimento que estava hoje, que eu vi na porta do Hospital Regional, e quero fazer um comentário sobre isso, né, devem procurar o vereador. Procura o vereador. Ninguém me procurou, Gui. Não é difícil de procurar o vereador na Câmara Municipal. Está lá na presidência, lá na Câmara, está lá no Bem Bom, pode ir lá procurar o presidente lá e cobrar dele essa sua participação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei lá na porta hoje, as pessoas até me falam, ô Gui, ajuda nós aqui e tal. Ajudo, plenamente. Desde que vocês não vão fazer barulho na porta de hospital. Não pode fazer esse tipo de coisa. Tem muitos lugares para... Vai ali para Major Gotti com o Olegário Maciel, para a rua, pode fazer o que você quiser, pode fazer o barulho que você quiser lá. Na porta do hospital não, né? O doente que está lá dentro, que não quer barulho, que não quer ser incomodado, não merece isso. Então fica aqui um alerta para vocês não fazerem esse tipo de coisa. Gui, só complementando, inclusive a reunião com o prefeito está marcada para o dia 23 de fevereiro, quinta-feira, às 14 horas. Essa reunião já está... Semana que vem. Semana que vem. Né? Então, assim... Logo depois do carnaval. Lógico que não dá para colocar todos os enfermeiros lá dentro, que agora a gente vai ter uma visibilidade maior, né? Mas uma comissão precisa ser montada para entender todos os passos do piso salarial. Eu sou um defensor disso. Leva essa reunião lá para a Câmara, põe todo mundo lá dentro. Aí todo mundo pode assistir lá. Isso aí. Mas hoje essa audiência pública é extremamente importante, né? Os interessados devem participar dessa reunião. Será lá na Câmara a partir de que hora? Hoje, a partir das 19 horas, agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, que são pessoas fundamentais no exercício da nossa saúde pública aqui em Patos de Minas, são os únicos profissionais que entram em todas as casas, 100% das casas, levando saúde ao morador, né? Extremamente necessário. Extremamente necessário. Faço o convite a todos. Muito bem. Obrigado, presidente, pela sua participação. Sei que você tem um compromisso. Sim. Mas a gente fica na expectativa de uma outra volta sua aqui para a gente falar mais a respeito, principalmente dessa questão salarial. Obrigado ao Luiz Henrique, doutor Luiz Henrique, ao doutor Samir. Vocês ficam me devendo uma vinda aqui, viu, Ana Paula? Para a gente falar a respeito dessa situação, da nomeação de vocês aí. Eu acho que é bom dar essa oportunidade. Eu imagino que vocês ficarem engasgados com tanto, será que tem competência? Será que é competente? Será que vale? É cargo, né, de favor e tal. Então é bom a gente falar com vocês
para dar essa oportunidade aí para vocês falarem com a população. E para a gente falar a respeito do trabalho do assessor jurídico, que às vezes é mal entendido, que às vezes as pessoas não entendem isso, né? O popular não entende dessa maneira. Tá certo, presidente? Certo, eu queria agradecer mais uma vez, Gui, o convite, e quero dizer que independente da matéria, seja ela polêmica ou não, estou de pronto para poder atender e esclarecer, tornar transparente tudo que acontece na Câmara Municipal. Sei que é assim mesmo. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. Samir. Um abraço, viu? Obrigado. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Clínica Odontológica Medic Mais preparou uma oportunidade especial para você ter aquele sorriso alinhado. Na Semana do Aparelho, você terá uma oportunidade única para iniciar o seu tratamento. Clínica Odontológica Medic Mais trabalha com todos os tipos de aparelho, móvel, estéticos, aparelhos fixos e aparelhos de porcelana. Aproveite essa oportunidade e agende já a sua avaliação sem compromisso. Você não vai pagar absolutamente nada pela avaliação, nem pela avaliação e nem pelos exames. Combinado? Então, olha lá, Clínica Odontológica Medic Mais. No quadro Você é o Repórter, você vai acompanhar agora o nosso telespectador que está reclamando das condições da MGC 1425, a rodovia que liga o distrito de Pindaíbas à LMG 743, ali na região leste do município de Patos de Minas. Você é o Repórter, põe aí na tela. Alô, Gui Boaventura, muito boa tarde. Olha aí, ó, MGC 1425. Ela está toda deteriorada. É um trecho que foi feito por empreiteira, né? E ela está toda deteriorada e está sendo reformada nesse momento. Olha, aí caiu uma barreira nesse local aí, ó. E o pessoal estão aqui tirando a barreira da estrada da rodovia MGC 1425. Liga Pindaíbas a LMG 743, que liga Major Porto a Patos de Minas. Situação dramática isso aqui, viu, rapaz? Na verdade, o serviço feito por empreiteira ficou muito mal feito e já está todo deteriorado. Um abraço, Gui Boaventura. Muito bem, tá aí. Você me perguntou, Ayandra, se essa estrada aí é de responsabilidade do DR ou se é responsabilidade do município. Eu tenho 99% de pensamento aqui, de certeza, não é uma certeza absoluta não, mas tem 99% que é de obrigação do DR. Nós não temos, agora que nós temos a primeira vicinal asfaltada, que sai da BR-365, né, e vai até lá ali no Paraíso, né, chamado Paraíso de Cima, e leva lá naquelas empresas lá que foi asfaltada ali por causa daquelas empresas, a KWS, a empresa do Cláudio Nasser, né, então o único pedaço asfaltado na estrada vicinal é aquele ali. Eu nem sei se ali no Sumaré é também, mas, enfim, eu acho que é só aquele ali mesmo, né? Afora essa rodovia, a estrada da Serrinha aqui também, que está praticamente dentro do município. Mas, enfim, eu acho que essa lá é de responsabilidade do DER, tá?
Deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova, a rede Terra Nova de postos de combustíveis. É onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto. Lá você tem um ótimo atendimento, confortável, espaço para você abastecer o seu carro e você pode fazer um convênio da sua empresa com a rede Terra Nova de postos de combustíveis. Vai facilitar tudo para você. Você ganha na negociação e ganha também no tempo, porque lá eles aceitam, por exemplo, o cartão ValeCard. Aceita o cartão ValeCard e isso desburocratiza o seu abastecimento. É rápido, chegou, passou o cartão, foi embora, tá tudo certo, tá? Posto Água Limpa fica no centro da cidade, Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Volks. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova na Avenida JK 700, entrada para o Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Está na hora agora do quadro Advogado do Povo. Pode rodar. Muito bem, estou recebendo aqui o Dr. Brian Epstein, né? Nosso colaborador aqui de primeira hora, né, doutor? Boa tarde, senhor, tudo bem? Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos que nos assistem. Doutor Brian é aquele que não falha, viu, rapaz? Você precisou dele com qualquer assunto, ele está aí pronto para nos atender sempre. Portanto, obrigado por isso, viu, doutor? Hoje nós vamos falar a respeito de... e a grande pergunta é essa aí, né? Eu vou falar aqui mais ou menos no popular, porque normalmente o senhor vai falar assim, a companheira tem o mesmo direito da esposa, não, a amante tem o mesmo direito da esposa se conviver sob o mesmo teto, e em que condição que ela tem esses direitos numa eventual partilha de bens aí de uma pessoa, doutor? Gui, a questão é a seguinte, tratando-se do assunto herança, a ordem seriam herdeiros legítimos, mas antes de falarmos em herdeiros legítimos, Gui, é bom que a gente diga quem que vai ser legitimado a receber uma herança. Quem é o herdeiro legítimo? Isso. Quem estão legitimados a receber herança, né? Seriam os descendentes, os ascendentes, os colaterais, tá certo? Os irmãos, até tios, colaterais, tios, até primos. Aí encerra a ordem. São os legitimados a receber uma herança. Mas isso numa sequência, né? Numa sequência. Primeiro os descendentes. Isso. Os descendentes, os ascendentes, tá certo? Os colaterais, o cônjuge, né? Depois do cônjuge, os colaterais, tá certo? Os tios e, por fim, os primos. E se não tiver ninguém, vai para o Estado. Isso. Mas tem, entre estes herdeiros, os legitimados a receber, tem os herdeiros necessários. Quem que são os herdeiros necessários? Herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes, segundo a lei, o cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Então, e se eventualmente a lei fala de cônjuge, a lei não fala de companheiro? O Supremo Tribunal Federal fez um julgamento porque equiparou os direitos dos companheiros ao direito do cônjuge. Então, e por que é que se fala herdeiro necessário? Porque se houver algum desses herdeiros e a pessoa tiver patrimônio e tiver vontade de testar, ela necessariamente tem que reservar 50% do seu patrimônio para estes herdeiros necessários. Daí a pergunta, e o cônjuge será herdeiro necessário ou não? O Código Civil de 2002 não contemplou. Falou descendentes, ascendentes, né?
cônjuge. E não falou. Então, o Supremo Tribunal Federal os equiparou. Contudo, apesar disso, algumas decisões ainda, em grande minoria, não têm contemplado o companheiro. Aí, essa é a dúvida. Então, havendo entre o companheiro, então, na grande maioria, na dominância da maioria, o companheiro vai sim ter direito à legítima, né? Vai ter direito, vai estar incluído. Então, se ele não deixar testamento, se o falecido não deixar testamento, não tiver filhos e não tiver pais, quem arrecadará toda a herança será o companheiro. Ah, mas precisa que esse companheiro tenha uma declaração de união estável feita no cartório? Não precisa, tá certo? Se ele for companheiro, ele pede o reconhecimento na justiça, mesmo depois da morte, e vai arrecadar a herança por inteiro. E se houver um testamento e que não respeitou esse direito, não respeitou o cônjuge ou não respeitou o companheiro como legítimo, o testamento é inválido, né, nessa situação. Então, o cônjuge, ou o companheiro, eles estão equiparados e são herdeiros necessários. O testamento, ele tem que contemplar, por exemplo, o cônjuge na medida da lei, ou ele pode fugir dessa medida da lei? Olha, Gui, a questão é a seguinte. Vamos dizer, por um exemplo, suponhamos que o autor da herança, o falecido, ele tem um patrimônio, suponhamos, de 100 mil reais. Para exemplo nosso aqui. Tá certo? Se ele não tiver descendente e não tiver ascendentes, e só tiver uma companheira, com declaração pública ou não, ele só pode testar 50% da sua herança. Porque os outros 50% é destinado aos seus herdeiros necessários, que são os descendentes, ascendentes, cônjuge. Tá certo? Ele só pode mexer nesses 50%. Se ele tiver a intenção de doar, sim. O cônjuge não está nesses 50%. O cônjuge, ele está nesse 50% garantido. Tá certo? Agora, se eu morri, tá certo? E tenho uma companheira, tá certo? Eu posso doar 50% da minha herança, inclusive para ela. Tá certo? Suponhamos o autor da herança tenha 2 filhos, tá certo? E a companheira. 50% da herança necessariamente vão ser distribuídos entre eles, né? Aí depende a companheira aí no caso vai ver se tinha patrimônio particular antes, vai fazer essas situações, mas ela está embutida aí. Então, não pode doar mais por testamento se tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes ou cônjuge, não pode doar mais que 50% em testamento. Mas quer dizer que aquele negócio, eu vou deixar 10% para um, 10% para o outro, 5% para... Isso não pode. Pode, considerando só o seu 50%. Olhando o bolo todo, não pode. Não, o bolo todo não. Porque se tem herdeiros necessários, a esses são garantidos a legítima, 50%. O que é uma herança legítima, doutor? É aquela parte do patrimônio total, 50%, que devem ser destinados aos herdeiros necessários. Esse que nós estamos falando. Esse nós estamos falando. Tá certo? Isso aí. Muito bem. E esses outros 50%, caso aparecer, por exemplo, uma companheira, uma amante, uma coisa que conviveu com ele a vida inteira, que viveu debaixo do mesmo teto, prova isso, não sei o quê, isso participa desses outros 50%, é isso? Aí o inventário fica suspenso até decidir essa situação. Mas dos 50% que o autor da herança pode doar, ele pode doar inclusive para um dos filhos, para alguns dos filhos, tá certo? Para sua companheira ou pessoas completamente diferentes do âmbito familiar, que não estão no rol daqueles herdeiros legítimos, que eu falei que é até o 4º grau, né? Até primo. Muito bem, doutor. E se a pessoa quiser resolver isso em vida? Tem como?
Olha, ela... Pode antecipar, fala, não quero ver ninguém brigando, não quero ver... Vou antecipar esse negócio. Minha herança fica para o Dr. Brian Epstein aqui, para a esposa, para o filho, para não sei mais o que, tá, vamos definir isso aí. Pode fazer isso? Olha, a situação é a seguinte, o pai ou mãe não podem doar ou não podem vender para filhos, exceto com consentimento dos demais. Se todos consentirem, se ele quiser dispor de toda a sua herança em vida, e ele tiver em perfeito gozo das saúdes mentais, ele pode dispor de tudo que ele quiser em vida. Mas desde que não seja doando para um filho ou para outro. Porque aí, Gui, se, por exemplo, o pai tem 3 filhos, tá certo? E tem um patrimônio extenso, e ele doou para um filho uma casa de 300 mil, tá certo? E depois, na hora de partir o quinhão, suponhamos que cada filho teria o direito a 500 mil, tá certo? Aqueles 300 mil que aquele recebeu anteriormente, ele tem que trazer a colação, ou seja, ele tem que apresentar no herança. Então, se todos teriam direito a 500, ele teria que receber só 200 para completar a sua parte de 500. Isso, Gui, é a colação. É aquele filho, né, aquele descendente que recebe uma antecipação de herança. Ele recebe uma casa, recebe uma doação em dinheiro para começar um negócio, ou recebe uma própria empresa. Se ele recebeu antes e os demais não receberam, ele tem que trazer aquilo à colação quando do inventário. Agora, doutor, em relação a essa questão do patrimônio, então o sujeito tem direito até determinado ponto, né? Porque também, se ele em vida, se ele quiser, vou vender tudo e botar fogo nesse negócio aqui, ele pode fazer isso, porque é dele, né? Se ele tiver em vida, ele pode dispor de todo o seu patrimônio. Em perfeito gozo da sua saúde, das suas faculdades mentais, ele pode dispor de todo o patrimônio. Muito bem. Doutor, essa união estável, para esse efeito de receber essa herança, ela funciona. Vamos separar só isso aí para você explicar como é que ela pode funcionar para a pessoa receber a herança. Olha, o companheiro, ele vai se assemelhar ao cônjuge para efeito de herança. Então, se tem um companheiro, não tem ascendentes, não tem descendentes, não pode dispor em testamento do 100%. Tem que respeitar o direito do companheiro. Uma situação, Gui, que é muito questionada, é se aquela pessoa que tem um vínculo matrimonial antigo, por exemplo, mas suponhamos que não conviva com a sua esposa há muitos anos. Então, haja uma separação de fato e ele ainda tem, de uma forma pública, notória e ostensiva, uma outra companheira e que ali tem um lar com filhos ou sem, tá certo? A questão que geralmente fica em dúvida teria condição de reconhecer a união estável dessa companheira, ainda que o vínculo de casamento esteja vigente? Tem. Se houve separação de fato, tá certo? Não há comunicação e ele viva, dando o exemplo de um homem, né? Viva com uma outra mulher, tá certo? Como se casado fosse ostensivamente, então ela vai ter direitos hereditários. A outra, né, vai ter referente ao regime que ela casou antes, mas aquela vai ser considerado como companheira para os efeitos legais também. Se houve separação de fato. A pessoa pode deixar uma herança para uma empresa? Olha, pessoa jurídica? Pode, tá certo? Às vezes as pessoas destacam do seu próprio patrimônio uma certa quantidade em dinheiro para criar, por exemplo, uma fundação, né? A fundação X, a fundação Y. Ou ele pode realmente, por testamento, né? Por testamento ele pode doar também para uma empresa, para um hospital, para uma entidade beneficente, no caso aqui em Passo para Vila Padre Lauro, ou para a PAI, pode fazer essa doação sim para a pessoa jurídica em testamento. Respeitando 50% se tiver herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Se você tiver qualquer dúvida, mande a pergunta para cá, que aí eu passo para o Dr. Brian e ele responde para você. Obrigado, doutor, pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado.
Bom carnaval para todos aí que se aproxima, né? O carnaval tá chegando aí. Essa semana, eu ia falar semana que vem, no final de semana agora. Sexta-feira já começa a folia. O negócio começa a ferver. É isso aí. Um abraço, doutor. Obrigado, viu? Pode rodar. Obrigado. A Bom Pastor é uma empresa sólida e de tradição que construiu ao longo desses 29 anos uma linda história de carinho e amparo às famílias que necessitam de apoio quando ocorrer a partida de um ente querido. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Bom Pastor. Na tela. Profissionais de enfermagem manifestaram hoje e reivindicaram o piso salarial da categoria. Põe na tela aí, vamos rodar. Vestidos com roupas pretas, com cartazes escritos: piso salarial para enfermagem já é merecido. A enfermagem merece respeito e valorização. Salário digno para os profissionais da enfermagem. E com gritos de "em meio ao som de apitos e cornetas". As manifestações começaram às 8 horas na rua Olegário Maciel e se estendeu pela Major Gotti até a frente do Hospital Regional Antônio Dias. Os manifestantes reivindicam o piso salarial, que passa a ser de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O novo valor para o piso da enfermagem havia sido sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado.
porém foi suspenso logo em seguida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Um manifestante que preferiu não ser identificado disse que isso era um desrespeito para profissionais da saúde que trabalharam durante a pandemia. Segundo os manifestantes, ainda não foi pago. Entretanto, alguns estados e municípios adotaram a medida e começaram o pagamento em janeiro deste ano. Olha, eu acho extremamente justo, mais do que justo, essa reivindicação aí dos profissionais da enfermagem. Mais do que justo. É indiscutível, não tem que discutir. Agora, fazer manifestação na frente do hospital, não dá, né? Barulho na frente do hospital. Uma greve nacional da enfermagem está prevista para o dia 10 de março. Quem sabe as autoridades acordam e resolvem esse problema aí, né? Parece que tem um problema aí no córrego do Monjolo, por causa da canalização do córrego, ou dessa obra aí. Tem alguma mudança no trânsito aí, é isso? Tá saindo aqui não. Vamos Agora lá? sim? Agora sim. Agora sim. Então, olha só, Gui, começa amanhã as obras de canalização do córrego, né? E aí a Prefeitura de Patos de Minas informou que vai ter alteração no trânsito da Avenida Fátima Porto a partir de amanhã, então, em razão aí dessa obra, e inicialmente, Gui, para execução da primeira etapa do serviço, e aí ficaram interditadas as seguintes vias. A Avenida Piauí, no trecho aí que desce sentido da Avenida Fátima Porto, bloqueio total. Na Rua Guaraci, a via de acesso à Prefeitura, trecho que desce sentido da Avenida Fátima Porto, também bloqueio total. Na Avenida Fátima Porto, sentido da Avenida JK, o trecho entre a Rua Maranhão e o retorno para a Rua Guaraci, bloqueio também total. E a Avenida Fátima Porto, sentido ao centro, no trecho da Rua Guaraci até a Rua Guaíra, também bloqueio total. Além disso, Gui, devido a essa obra, vai ter a demolição de uma ponte na Avenida Fátima Porto. E aí, o início dessa canalização vai trazer transtorno também para o transporte público, porque 2 rotas do transporte coletivo municipal serão alteradas, as rotas 4, que é sentido Belvedere Centro, e também 12 do Gramado ao centro. Depois do recado, Gui, eu venho falar com você sobre 2 ocorrências aí em relação a bebês. Infelizmente, um bebê morreu e em uma outra ocorrência, um bebê foi salvo. Daqui a pouco eu volto para falar com você a respeito disso. O momento de adquirir o seu plano de saúde é agora. Meus parceiros lá da Unimed, Patos de Minas, estão sempre procurando as melhores formas de cuidar de você. Por isso, preparou estas condições mais que especiais para garantir a sua proteção e a proteção de toda a sua família. Olha só, o plano Pessoa Física, mais saúde, mais cuidados e mais descontos. 2 vidas, 5% de desconto. 3 vidas, 10% de desconto. 4 vidas, 15% de desconto. Imperdível, pessoal. Faça parte da maior cooperativa de saúde do mundo. É só apontar o seu celular para cá, para esse QR Code que está aqui na tela, né? Você vai acessar o seu celular e um dos consultores lá da Unimed irá entrar em contato com você e te explicar tudo direitinho, com o carinho e atenção que só eles têm. E não perca tempo, pois sua saúde não pode esperar. Essas condições são válidas apenas até o dia 28 deste mês e apenas para novas aquisições. Unimed Patos de Minas, sua vida precisa de um plano. Voltamos então com a dona Yandra com mais informação. Diga aí. É isso mesmo, Gui. Como eu disse, então, em uma ocorrência, um bebê foi salvo pelo Corpo de Bombeiros. A informação, Gui, é que esse bebê de apenas 7 meses se engasgou com leite. Essa ocorrência foi registrada ontem à tarde no bairro Jardim Europa, aqui em Patos de Minas. E aí os pais ligaram no Corpo de Bombeiros, relatando a situação, pedindo socorro, enquanto, Gui, uma guarnição seguiu ali para aquele endereço com os militares. O sargento Cruzeiro orientou os pais pelo
pelo telefone. E aí, quando os militares chegaram lá naquela residência, os pais já haviam conseguido realizar as manobras e o bebê já respirava melhor. De qualquer forma, em seguida, ele foi encaminhado aqui para o Hospital Regional para receber atendimento médico, realizar exames complementares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ideal nesses casos, Gui, é manter a calma e acionar imediatamente uma ambulância de socorro. Felizmente, um final feliz para essa história, mas uma outra família vive momentos aí de luto, porque a Polícia Militar registrou hoje o falecimento de um bebê de 1 ano e 1 mês após ele cair da cama onde estava dormindo, em sua residência no bairro Campos Elíseos. A informação é de que esse bebê caiu ontem, Gui, e aí então ela foi socorrida, a criança foi socorrida para o hospital, mas por volta das 2 horas da madrugada de hoje, o enfermeiro-chefe da UTI neonatal, onde esse bebê estava internado, acionou a Polícia Militar, informando aí o falecimento, infelizmente, devido a uma parada cardiorrespiratória. Então, a informação é de que o bebê dormia nessa cama, teria sofrido uma queda por volta das 11 horas da manhã de ontem, deu entrada em um hospital particular, onde passou por um procedimento cirúrgico, apresentando hematoma com drenagem, também fratura e sangramento no osso temporário, ocasionado aí por essa queda, e também por uma parada cardiorrespiratória, ele veio a óbito. E aí, ficou em estado grave, chegou a ser encaminhado para o UTI neonatal, mas infelizmente não resistiu. Então, esses 2 fatos aí registrados envolvendo bebês aqui em Patos de Minas. Gui, posso seguir aqui ou você tem algum comentário a fazer? Eu tenho um comentário a fazer em relação a esse bebê aí, isso precisa ser investigado, né? Que altura era essa cama aí? Um bebê cair e morrer? E um bebê de 1 ano e quantos meses? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês não é um bebezinho à toa, não é um bebezinho recém-nascido. É novinho e tal e coisa, mas, enfim, as camas são hoje 50 centímetros de altura, 60. Então é preciso, não estou levantando nenhuma dúvida não, mas eu acho que é uma vida perdida e é preciso que haja não pode ser simplesmente assim, morreu. Agora, em relação a criança engasgar, principalmente o recém-nascido, criança que ainda está mamando no peito, né? Ou mesmo na mamadeira, sempre tem esse problema de engasgar. E os pais têm que aprender isso, gente. É muito complicado, Gui. Por experiência própria, o João Miguel tinha muito refluxo, né, quando nasceu. E aí, por 2 vezes, uma situação com mamadeira e uma outra situação com remédio. Fui dar remédio para ele, remédio doce, ele ficou engasgado ali. Passei por momentos de pânico, viu? E olha que a gente recorre ali, quando a gente tá grávida, né, a gente... pai, mãe, sempre vê ali vídeo na internet, os momentos ali como que você deve fazer. Não é isso, vídeo na internet. Eu sei que eu sei o que você está falando. Mas a pessoa tem que passar por treinamento. Vai ser pai, passa por um treinamento. Existem cursos de pais e mães, né? Para as pessoas aprenderem isso, para pelo menos dar um primeiro socorro. Porque senão, e uma hora que não tiver um telefone para ligar para um bombeiro? E uma hora que não tiver acesso a um bombeiro? E quem está numa cidade como Lagoa Formosa, como Guimarães, Varjão de Minas, Presidente Olegário, que não tem bombeiro, vai fazer o quê? O pai tem que fazer alguma coisa. A mãe tem que fazer alguma coisa. Além da informação que você fala aí, né, do curso preparatório, manter a calma, assim como o Corpo de Bombeiros disse, é essencial, mas na prática é difícil manter a calma. É difícil demais, isso não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil, mas tem que ter uma saída, porque senão morre. É só isso. Se não tiver uma saída, morre. Então é isso aí. Diga, Ayanda. Gente, quero lembrar vocês que estão nos assistindo aí que além de participar do quadro Você é o Repórter pelo telefone, fazendo o seu vídeo, encaminhando essa denúncia aqui para o programa, de preferência com o celular nessa posição aqui, ó, deitado, a gente também tem o quadro Gente que Faz. Nesse quadro, você participa com a gente mandando aí o seu trabalho. Então, o seu trabalho é doce caseiro, o seu trabalho é artesanato, é pano de prato confeccionado em à mão, você pintou, você bordou, você passou o bico, né? Como dizem os antigos, tapete arraiolo, o trabalho que você faz aí na sua casa, você pode enviar aqui pra gente através do quadro Gente que Faz. Manda aí o seu trabalho pelo nosso telefone e aí na sexta-feira nós damos
divulgar aqui de forma gratuita, porque o objetivo é fomentar o seu serviço, divulgar ele para que você alcance o maior número de clientes. Além disso, a gente também está fazendo divulgação de prestação de serviço. Então, se você faz aí tem alguma pequena empresa, você trabalha sozinho como pintor, também como carpinteiro, mande o seu contato aqui pra gente, fala pra gente, descreve aí o que você faz, qual serviço você presta, e aí a gente vai divulgar isso também de graça aqui nas sextas-feiras no quadro Gente que Faz. Por enquanto é isso, Gui, até amanhã. Até amanhã. Enquanto isso, eu vou para o nosso WhatsApp, o povo falando comigo na tela da televisão. Vamos lá. Cadê o nosso WhatsApp? Só um minuto que já está chegando. Calma aí que já está chegando aí. Já chegou. A Thaís, boa tarde, Gui. Estamos ligadinhos no programa. Ótima terça-feira para você também, Thaís. Obrigado pela sua participação. Pode rodar. O Wellington Monteiro, boa tarde, Gui, ótimo programa, obrigado, Wellington, obrigado pela sua participação. A Ângela, boa tarde, Gui, gosto muito do seu programa, um abraço para você também, Ângela, obrigado pela sua participação aqui comigo. A Cristina, boa tarde, Gui, manda um alô para mim aqui no bairro Sebastião Amorim, um alô para Cristina aí no bairro Sebastião Amorim. Obrigado pela participação. Luiz Antônio, o povo só entende a lei do bolso. A primeira visita achou o foco da dengue. O morador recebe uma advertência, na segunda visita é multa. Isso tem que passar uma lei para isso, né? Mas é uma saída. A Sabrina, boa tarde, Gui. Há algum tempo o ônibus parou de passar aqui dentro do bairro Jardim Paulistano. Estamos precisando muito. Os pontos estão longe. É o que disse aí a Sabrina. A gente podia ver aí com a prefeitura, ô Ayandra, o que é que está acontecendo que o ônibus não está passando dentro do bairro Jardim Paulistano. Pedro Magalhães, olá Gui, boa tarde. A Copasa está acabando com as ruas da cidade, furando buracos e arrumando de qualquer jeito. Nós, motoboys, sofremos com isso. Ô Pedro, isso aí vem de outros carnavais. Mas de outros carnavais, que tem 9 anos que a gente reclama disso aqui no nosso programa. 9 anos, né? A Elizabeth Moraes, boa tarde, Gui. Gostaria de parabenizar minha mãe Belcholina pelo aniversário hoje. Que Deus dê a ela muita saúde e felicidade. Dona Belcholina, parabéns, viu? Muita felicidade mesmo. A Janice, boa tarde, Gui. E esse mau cheiro na cidade todos os dias. Como que faz? Carniça o dia todo. Tinha que ser proibido uma coisa dessas. Nós vamos fazer esse levantamento aqui, porque à noite também tá esse mau cheiro, viu, Janice? De vez em quando você levanta à noite, acorda, abre a janela à noite, entra um mau cheiro na sua casa, é um absurdo. E olha que eu não moro perto dos pontos possíveis que podem estar gerando esse mau cheiro não, hein? Lúcio, senhores vereadores, estes 5,93% de aumento podem ser legais, mas são imorais. É o recado do Lúcio, participando aqui conosco. Aparecida, oi, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para você e para o meu namorado Iraci, lá em Carmo do Paranaíba. Já está mandado, Aparecida. Da minha parte, obrigado, viu? A Franciele, boa tarde, adoro o seu programa. Quero mandar um abraço para o Vinícius, um beijo para o meu filho Natanael e para a minha filha Maria Luísa. Tá mandado aí, ô Franciele. Obrigado pela sua participação. A Wanda, boa tarde, Gui. Tudo bem? Tudo bem, Wanda. Você está muito elegante e bonito, Wanda. Não pode esquecer isso aí, tá? Obrigado pela sua participação. Carinho para você e por hoje é só. Mas amanhã tem mais. Amanhã nós estaremos aqui para mais um programa Gui Boaventura. Meio-dia eu estarei aqui esperando você. Um abraço, até lá, tchau. Até a próxima, Gui.